Eu faço teatro há 55 anos. Né? Comecei com o Teatro Oficina em 59. Né? Então, a minha vida inteira eu nunca fiz outra coisa, na verdade. Eu só fiz teatro. Nunca fiz nada, só fiz teatro. É um vagabundo. Tipo. Eu gosto muito que a gente seja visto como pessoas péssimas, né? Que coloca logo o teatro diante de uma situação de fazer pensar os que estão na ordem, da normalidade. Acho que vocês mexem um pouco com isso também, né? Vocês fazem o teatro, fizeram pelo menos teatro de muita provocação. Os Sátiros de São Paulo. É uma ótima coisa ter um grupo de São Paulo aqui, que a gente não sabe o que acontece lá. O que acontece em São Paulo é desconhecido, às vezes no Rio de Janeiro fica mais conhecido, mas São Paulo é mais distante. Então, eu quero aproveitar para dar as boas-vindas ao meu amigo Rodolfo e ao grupo Sátiro de São Paulo que está aqui. Eu já fiz uma pergunta para ele. Bom, a gente começou a carreira em 89, né? E nesse período São Paulo estava meio dominada pelo Antunes Filho e Gerald Thomas. Eram os titãs da época. Nossa. E o Zé Celso estava há muitos anos afastado do teatro e tal. E a gente tinha acabado de sair dos cursos, eu tinha saído de um curso de ator, né, o Macunaíma, e o Ivan, que é o outro fundador dos Sátiros, tinha saído de um curso de ator também na Universidade Federal do Paraná, e tinha se mudado para São Paulo. E nós dois, a gente começou a trabalhar num processo juntos, numa peça. A gente sentia que o teatro paulista naquele momento não era muito o que a gente estava querendo fazer. Era um teatro muito centrado na figura do diretor, né? E também de palco italiano, e muito plástico, né? E eu estava estudando, estava fazendo mestrado, e a minha tese era sobre o teatro oficina dos anos 60. E para mim aquilo era um espaço mítico, assim. O que tinha acontecido nos anos 60 no Brasil. Para mim, a geração de vocês, né, a tua geração, é uma geração mítica, assim. E eu, na verdade, nem frequentava teatro nem nada, mas eu era gerente de marketing de uma empresa, de uma multinacional, e achava um tédio ter aquela vida, eu não aguentava, usava terno e gravata e tal, mas não era para mim. Então, eu resolvi entrar no teatro meio por acaso, eu acho. Para tirar a gravata. Para tirar a gravata, mais do que propriamente para... e para ser um inútil, talvez. Né? Isso. E daí eu fiquei fascinado por esse período da história do teatro brasileiro. E, de uma certa forma, no meu ideal, a gente precisava recuperar isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com paradigmas, assim, e com referências. Se você não tem essas referências, é muito difícil, né? Você trilha um caminho como se você tivesse uma lanterna atrás de você, iluminando quem vem atrás. Mas você não enxerga à frente. E eu acho que a geração de vocês era isso. Vocês iluminaram para quem veio depois de vocês. Vocês descobriram uma forma que hoje se traduz no teatro brasileiro na vertente mais poderosa. Se você, por exemplo, tudo que eu li, e é engraçado porque eu não vi, eu li os anos 60. Porque eu tive que estudar muito, Arena... oficina, eu estudei demais aquele período histórico, assim, eu me lembro assim das montagens, quem era o elenco, me lembro assim de muitas coisas, eu estudei profundamente esse período, mas eu nunca vi. Só que o fato dessa geração ter existido me fez acreditar que eu também podia. Então é interessante isso, assim, porque talvez se eu não tivesse tido essa referência, talvez eu não pensasse o teatro da forma como eu pensei. Então, e eu acho que muitos outros, não só nós, né? Então, o teatro brasileiro é o que ele é hoje por causa dessa geração de diretores brasileiros que surge nos anos 60. E é engraçado você pensar
que é um país que praticamente ele se funda nos anos 50, 40, né? A primeira montagem moderna no Brasil é Vestido de Noiva, dirigida pelo Zembinski, 44, 43, 44. Quer dizer, você tem um polonês dirigindo, depois vem um monte de italianos, aí a tua geração, que vem nos anos 60, ela vai formar o verdadeiro teatro brasileiro, Exatamente. que é feito aqui para essa sociedade, né? E isso vai ter um impacto muito profundo no que nós somos hoje. Se você analisa o modelo teatral alemão, por exemplo, dos grandes teatros, das grandes companhias, você fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é muito mais fluido, as coisas andam de forma muito mais solta, né? Então, isso que é interessante a gente pensar, como que o que eu faço hoje, ou muita gente que é da minha geração, que está fazendo teatro hoje, está impregnado do que aconteceu nos anos 60. E nós tínhamos uma iluminadora que trabalhava com o cartunista, o Angeli, e ela um dia apresentou um livro para a gente, chamado A Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade, que era uma edição clandestina e tal, dos anos 70 e tal. Resumindo, era a história de uma menininha de 14 anos que se apaixona por uma mulher libertina e recebe um convite dessa mulher para passar um fim de semana na casa dela. E durante esse fim de semana ela vai aprender a fazer sexo e a entender que a moral e os bons costumes, eles existem simplesmente como uma capa que a gente usa, mas que, no fundo, o libertino, ele manipula e faz tudo para o seu prazer. E finge usar essa capa simplesmente para chegar nos seus objetivos. E ele tem um profundo desprezo pelas instituições. A mãe dela se preocupa, que ela sumiu, foi para a casa dessa mulher, e vai buscá-la. E, na tentativa de recuperá-la, resgatá-la daquele lugar, ela é estuprada, violada por um criado que tem sífilis. E, no final, a vagina dela é costurada com o sêmen dele e ela é jogada nua na rua. Uma história básica, bem simples. Acho que para começar um grupo de teatro é perfeito. Era bom. Né? Como é que você pode começar um grupo de teatro? Assim, com uma história simples. E a gente tinha acabado de sair da escola. Então, imagina o escândalo que foi essa montagem. A gente não costurava a vagina da mãe, fazia outras coisas com ela, mas, enfim. Costurar é mais difícil. É um pouco, em cena é meio... Aí fizemos uma outra montagem que era inspirada no Artaud, que era Salomé, que também era muito provocadora e tal, e assim, foi outro escândalo em São Paulo, isso foi em 91, com 2 anos de existência a gente já tinha causado bastante, e daí a gente foi convidado para um festival em Portugal. 92 era Collor, e não havia nenhuma lei de incentivo à cultura, né? Não existia. O Ministério da Cultura tinha, se eu não me engano, o Ministério da Cultura tinha sido extinto. Extinto, desmontado. O Serviço Nacional de Teatro era aqui. Esse prédio foi esvaziado. Tinha aqui, esvaziado? Esvaziado. Tinha aqui a memória do teatro brasileiro, uma biblioteca, fotos. Foi tudo jogado fora. O Collor se vingou dos intelectuais brasileiros, porque nenhum deles deu apoio, com exceção da Cláudia Raia e da Marília Pera, que achavam que ele era legal e tiveram a coragem de apoiar. O resto foi tudo muito contra ele. O Ipojuca Pontes se prestou a fazer esse papel, Rodolfo, de desmontar toda a estrutura que tinha para atendimento ao teatro. Inclusive coisas preciosas de memória que está aqui, foram todas jogadas, ninguém sabe aonde. Nossa. Esse prédio ficou vazio. Eu não sabia de nada disso. Literalmente vazio. A única coisa que a gente sabia é que o Brasil era completamente inviável. Óbvio que a minha família fica desesperada porque eu abandonei uma carreira numa multinacional,
Eu já ganhava mais do que o meu pai, que era um gerente de contabilidade de uma empresa média. E, de repente, eu largo tudo para fazer teatro num país que não tem nenhum tipo de suporte para os artistas. E aí a gente recebe esse convite para um festival do Porto e recebe mais um convite para um festival na Espanha. E a gente faz um mutirão, levanta dinheiro e vai embora do Brasil. E foi assim que a gente foi embora do Brasil em 92. Óbvio que isso foi muito traumático para nós, porque a gente estava construindo uma história no Brasil e a gente teve que sair, né? E depois de uns... Aí a gente vai para vários festivais internacionais, a gente vai para Avignon, vai para Edimburgo. Em Edimburgo a gente foi, por causa da filosofia na alcova, a gente foi perseguido pela polícia. Tivemos muitos problemas, quase fomos banidos do festival. Fomos para a Ucrânia, fomos censurados na Ucrânia, nosso espetáculo foi cancelado no meio da temporada, ficamos sem documento, a 10 graus abaixo de zero em Kiev. Quer dizer, começamos a viver umas histórias malucas, assim, fora do Brasil, e daí resolvemos que tínhamos que voltar, porque o Brasil era o nosso país. Claro. Né? E não dava para continuar criando uma história fora. A gente vivia em Portugal, mas Portugal era muito difícil, porque a Cristiane Torloni foi nessa época para lá também. Havia muito preconceito com os brasileiros que estavam invadindo a cultura portuguesa. Isso. Então, foi bem difícil. E o único lugar que tinha uma lei de apoio à cultura era Curitiba. E o Ivan era de Curitiba, então a gente volta para Curitiba. Isso em 95, mais ou menos. Só que a gente continua mantendo a sede em Lisboa. Então a nossa história fica repartida. A gente começa a trabalhar em Lisboa e Curitiba. Em 97, por acaso, vem um produtor holandês passar carnaval em Curitiba, imagina. que uma pessoa vai passar o carnaval em Curitiba? Ele foi. É um holandês protestante. E, óbvio, né? Porque se São Paulo é o túmulo do samba, imagina Curitiba, né? E nós estávamos em cartaz com uma tragédia grega durante o carnaval em Curitiba. Uma coisa típica. Normal. Normal lá. E ele foi assistir no carnaval a nossa peça e ele gostou muito do meu trabalho e me convidou para trabalhar num projeto na Alemanha, que acontecia todos os anos. Então, em 97, a gente começa a trabalhar Lisboa, Berlim e Curitiba. Mas nada era muito consistente, porque a gente não tinha uma casa, a gente era meio cigano no mundo. Foi um período muito difícil, assim. Difícil. E daí, em 99, nós resolvemos fechar Lisboa e voltar para São Paulo. E aí, nesse período, a gente passa de 99 até 2000 procurando um lugar. E a gente localiza a Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt fica bem no centro de São Paulo, ali entre a Augusta e a Rua da Consolação. E naquele período era como se fosse a Cracolândia de São Paulo. Porque havia um bar de michês com tráfico de drogas, havia um bar de travestis, havia 3 ou 4 prédios que eram ocupados só por travestis e prostituição. Era barra pesadíssima aquela região ali. Na época era considerada uma das mais violentas da cidade, mas a gente achou um prédio que tinha sido um hotel de travestis e que foi abandonado. E no térreo ele tinha uma entrada que daria para fazer um barzinho e no fundo tinha uma sala muito pequena, de uns 120 metros quadrados, pequenininha. E a gente resolve alugar essa sala. E pensa, vamos tentar, a gente já andou tanto pelo mundo, vamos tentar voltar para São Paulo de verdade e construir a nossa história nessa salinha, que é atrás do Cultura Artística. E o Cultura Artística era muito engraçado, porque o Cultura Artística, como eles faziam? Eles tinham os espetáculos assim, mainstream, tipo Jô Soares,
Antônio Fagundes, né? As grandes estrelas do teatro mais comercial se apresentavam lá, e o público, ele, para não se arriscar naquela região, eles tinham seguranças que acompanhavam dos estacionamentos até dentro do teatro, cultura artística. Então eles tinham uma equipe de mais de 20 seguranças que vigiavam a caminhada do espectador. Então o espectador chegava para ir assistir o Jô Soares, por exemplo, que era um ingresso caríssimo, punha seu carro no estacionamento e ia tranquilamente até dentro do teatro. E em volta era só casa de prostituição, travesti, tráfico e tal. E nós vamos trabalhar na mesma região, só que numa salinha de 120 metros quadrados, que é tipo... Eu acho que nem o barzinho do lobby, do hall de entrada do Cultura Artística era tão pequenininho quanto a nossa sala. E a gente não tinha alternativa, a gente tinha que conviver com a rua. E a gente resolve colocar mesas na calçada. E aí começa uma transformação muito grande na nossa vida, no nosso trabalho. Nós estreamos em dezembro de 2000 e a gente se deu um prazo de 5 anos para se estabelecer. E, bom, nesse período a gente foi ameaçado pelos traficantes, porque a gente tirou o ponto deles era em frente do nosso teatro. A gente tinha problema com as travestis não entendiam a gente, não aceitavam a gente. E daí a gente ficou meio cercado assim, por essa realidade que era muito pesada. Antes da gente ir embora do Brasil, a gente fazia oficinas de teatro. A gente se lembrou de um aluno que era meio travesti, estava virando travesti, ainda não era, que era virgem, chamava Marcos, mas que a gente sabia que estava adotando outro nome, Big Loira. E a Big Loira, e a gente ficou assim, talvez ela nos apresente esse mundo das travestis e a gente consiga conversar com elas. Aí a Big Loira nos apresenta a mulher com quem ela vivia, que é uma travesti cubana, na época tinha 65 anos, que também trabalhava com prostituição na época, que era a Fedra de Córdoba. Fedra de Córdoba. Isso. Bom nome. Que tinha sido corista do Walter Pinto, é isso? Pode ser. O teatro de revista e tal. Aqui no Rio de Janeiro, ela trabalhou no Rio e tal, e virou travesti, e isso já no final, durante a ditadura militar. E a Fedra, ela era meio uma diva desse mundo drag, travestis e tal, da noite de São Paulo. E ela nos apresenta para todas as travestis. Então, porque é muito raro uma travesti chegar à idade que ela tinha, 65 anos. Hoje ela está com 75. Trabalha com vocês? Trabalha, é atriz do grupo ainda. E a Fedra nos apresenta. Aí as travestis nos aceitam no mundo delas. Claro. E então a gente começa a fazer um processo, a gente começa também a chamar traficantes para trabalhar com a gente e michês. E aí o grupo vira uma zona. Uma zona, literalmente. Nesse momento, vem para o Brasil uma grande dramaturga alemã, que por sinal ela vai vir agora em novembro para o Rio, chamada Dea Loer, que é tipo um ícone da dramaturgia contemporânea alemã. E ela vem para fazer uma pesquisa no Brasil sobre a realidade brasileira. E ela acaba conhecendo a gente, e eu falo alemão, né, porque eu trabalhava em Berlim ainda, eu vou trabalhar em Berlim até 2005, mais ou menos. E daí ela fica próxima de nós, e ela começa a conhecer a história da praça. E todas as histórias, né, dos traficantes, das travestis, dos artistas, dos moradores e tal. E ela escreve um texto para ser montado na Alemanha,
no Thalia Theater, que é um dos 5 grandes teatros da Alemanha, chamado Das Leben auf der Praça Roosevelt, que é A Vida na Praça Roosevelt. E onde todas as nossas histórias estavam lá. Quando ela escreve esse texto, eu acho que meio que cai uma ficha para a gente de que aquela história era muito especial e muito louca, assim. E a gente resolve montar esse texto. Depois a gente vai fazer uma turnê na Alemanha e tal. E, enfim, muitas coisas aconteceram na Alemanha em função disso, porque as pessoas ficavam muito intrigadas como é que era possível aquele mundo. Fazer isso. E daí, 2005, 2006, começa já a pacificação total da praça. Daí é um processo de especulação imobiliária muito intensa. As travestis são expulsas da praça não por nossa causa, a gente não queria expulsar ninguém, mas porque a classe média começa a mudar para lá. Antes de nós, o barulho vinha de tiros e não dos teatros. Então, nesse momento, o prefeito de São Paulo, que é o José Serra, percebe essa agitação em volta da praça e lança um desafio para nós, em especial, mas depois se estendeu a outros grupos, que era: juntem um grupo de artistas de teatro e façam um bom projeto de uma escola técnica para ensino médio. E nós chamamos os Palapatões, chamamos Serrone, que trabalhava com Antunes, Raul Teixeira, que era o sonoplasta do Antunes, todos trabalham ali na região, Marici Salomão, que era uma dramaturga que trabalhava na praça também, Guilherme Bonfante, do Teatro da Vertigem, o iluminador, e fazemos assim um colegiado de artistas que fica durante 4 anos desenvolvendo esse projeto. Nesse interim, o José Serra passa da prefeitura para o Estado, e ele mantém a promessa da escola, e daí a gente, óbvio, sofremos um monte de dificuldades, porque a gente ficou 4 anos se reunindo todas as sextas-feiras, pensando que escola seria essa, e a gente descobriu, por acaso, que a gente estava sendo passado para trás, que o nosso projeto não ia dar certo, porque havia coisas acontecendo, outras pessoas envolvidas na história, e a gente consegue, no final, assumir, e daí a escola é lançada, isso em 2009. O que é a Praça Roosevelt hoje, né? A Praça Roosevelt virou um ponto turístico, assim, porque São Paulo não tem nada, né? Assim, não tem a beleza natural do Rio, não tem. Então, mas virou um ponto onde os skatistas têm a praça para ocupar, os teatros estão nas calçadas com os bares, e onde tem 6 teatros numa área de 200 metros, e a maior escola da América Latina para teatro, né? Com atuação, humor, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e tal. Então, é um lugar eminentemente cultural, no centro de São Paulo, numa região que ainda tem muitos problemas. O impacto disso foi tão grande que, por exemplo, a gente foi convidado a dar um depoimento para a Bienal de Veneza de 2009, eu acho, ou 2008, para a gente falar um pouco como é a experiência de, através do teatro, revitalizar uma região da cidade. Eu, a vida toda, estive ligado a coletivos de teatro. E que, apesar de dirigir muito, qualquer tipo de elenco ou companhia, dirigir sem nenhum preconceito que aparecesse que eu achasse interessante, mas tenho minha vida ligada a coletivos de teatro. E a ideia também de que é muito difícil você fazer qualquer trabalho que seja realmente transformador no teatro, montando espetáculos com elencos. Então, você pode botar um belo espetáculo, mas você não transforma. Não transforma, não tem continuidade nem nada. Então, eu sempre acho os coletivos uma saída para a vida teatral brasileira. E agora, então, com os clones de musicais americanos,
com esse tipo de repertório, com esse tipo de repertório de espetáculos com celebridades. Esse modelão da empresa de Broadway que ficou forte no país, o modelo europeu desapareceu. Agora a gente trabalha com o modelo americano. Então os grupos, eles conseguiam manter uma sobrevivência e fazer uma inquietação. Ninguém poderia jamais montar a filosofia de Alcova se não fosse um grupo de teatro. Entende? Se não fosse um grupo, fosse um elenco, montasse, depois de 2 semanas estavam um matando o outro, não durava, se diluía, a companhia não deu certo porque fez uma peça maluca, não deu certo. Entende? Mas sendo um grupo, você pode se propor desafios, você pode trabalhar com continuidade, você pode sair de um buraco e entrar em outro, você pode sair de um buraco e entrar em um lugar mais amplo, melhor. E eu fico achando sempre assim, que o meu prazer hoje de estar aqui conversando com você está ligado à ideia de que vocês são representação de uma forma permanente de inquietação, de organização coletiva, de pensamento coletivo, que pensam muito mais a cidade do que simplesmente vocês, que são capazes de entrar numa zona baixa, uma zona pesada, entende, com o seu trabalho, e de dentro para fora sanear aquilo. Isso nenhuma companhia de teatro ia fazer lá, porque a não ser quem vai para a cultura artística, porque tinha a proteção daquilo e o segurança que levavam eles lá para dentro. Mas para ir para o cultura artística, trabalhar com meliantes, prostitutas e tudo isso, tem que ser um grupo de teatro. E tem que estar encarando o teatro de uma maneira totalmente diferente que uma companhia glamurosa encara a sua manifestação, entende, o seu contato com a plateia e com a cidade. Né? Então, o fato de ter uma coletividade como essa, um grupo pensando no teatro, permite um trabalho que ninguém faria. Então, os grupos fazem isso. Os grupos que estão lá, outros grupos que tem em São Paulo, conheço vários grupos de São Paulo que fazem um trabalho permanente interessante. Vocês, os parlapatões, ali na Praça Roosevelt, transformando, botando aquela praça para fora. Todo mundo sabe dessa notícia que a Praça Roosevelt foi saneada pela atividade cultural de dentro para fora, de baixo para cima, que é assim que você saneia. Não é expulsando, não é botando na cadeia, não é nada. É você trazendo alguma coisa ali para dentro. Então, isso os grupos de teatro podem fazer. Ter uma relação diferente com o teatro, ter uma relação diferente entre si, ter uma relação diferente com a cidade onde vivemos. Nós nos sentimos comprometidos com a cidade onde nós vivemos. Não fazemos o teatro para pegar uma certa plateia que paga um certo ingresso. A companhia, ela pensa de forma capitalista. Claro. É o lucro que ela vai ter. É uma empresa, né? É uma empresa que tem que ter lucro. No caso do grupo, não. Você precisa expressar aquele conteúdo, você precisa discutir aquilo. Você não sabe se vai ter bilheteria ou não, né? A gente tem espetáculos, por exemplo, nós estreamos o Édipo na Praça agora. São 30 pessoas no elenco. E são 50 lugares na plateia, às vezes 60. Nunca alguém vai ter um salário, ou vai ter lucro, ou vai ter... Aí você se pergunta, mas por que as pessoas fazem aquilo? As pessoas fazem aquilo porque elas querem. E eu acho que tem aquela frase muito famosa, né? Não me peça para dar, a única coisa que eu tenho para vender. É uma frase que ela representa bem esse espírito... empresarial? Empresarial, eu acho, porque eu penso o contrário. Não me peça para vender a única coisa que eu tenho para dar. Olha, porque assim, eu não posso vender a minha crença, o que eu acredito que é o teatro e tudo. Isso. Eu não posso vender isso. Eu posso dar isso. Agora, eu vou viabilizar isso de alguma forma. Seja através de leis de incentivo, seja através de esforço pessoal, mas essa questão de vender, a única coisa que eu tenho e que eu posso dar para a sociedade, que é uma fala franca sobre o mundo, uma fala franca estética, uma parresia teatral, eu não posso vender isso. Né? Então, quando nós decidimos fazer Édipo na Praça, nós decidimos fazer algo que a gente não ia ganhar dinheiro.
mas que a gente achava que era necessário. E foi com esse espírito, somente pensando dessa forma, é que a gente conseguiu fazer o que a gente fez na Praça Roosevelt. Porque nós nunca pensamos que íamos ganhar dinheiro com a praça. Estava pensando em retorno financeiro, né? Exatamente. Que é por exemplo, hoje as grandes imobiliárias estão todas desapropriando os prédios da região central e estão construindo grandes arranha-céus. Eles estão ganhando dinheiro. Não cabe a nós ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é a função deles para a sociedade, a máquina é movida por eles dessa forma. Nós estamos num outro lugar. Como artistas, a gente ocupa um outro lugar no mundo. Isso é uma questão crucial nos tempos modernos. Eu gosto muito de ouvir você falar isso. A gente tem uma luta muito grande aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que é um movimento que a gente chama de arte pública. Arte pública porque a arte, em sua natureza, é isso que você descreveu. É pública, é generosa e não é para ser vendida. Então a gente trabalha nessa ideia de levantar essas questões de políticas públicas para as artes públicas. Porque para as artes que se vende de mercado tem muita política. Então, mas é toda a questão da Lei Rouanet hoje, né? Lei Rouanet, quer dizer, o que é a Lei Rouanet? É para apoiar fazer um musical? O que tem sido. É uma questão tão complexa aí você tem política para fazer uma coisa que está voltada para a bilheteria. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. E as atividades dos grupos que não estão pensando nisso são muito menos remuneradas porque elas não retornam para o mercado, não colaboram para o desenvolvimento social, econômico social, conforme eles pensam. Então, essa questão de dar é muito, muito complicado. Outra coisa que a gente fala sempre é que dar não dói, o que dói é resistir. Entende? Então, a tua tendência é dar. Agora, se você tem que resistir por alguma maneira, fica bem difícil. Eu tenho uma imagem que eu costumo usar assim, que eu gostaria de ser como um grafiteiro. O grafiteiro, quando ele vai... São Paulo é uma cidade de muito grafite, né? Os caras saem pela rua grafitando, né? O cara, quando ele se expressa num muro da cidade, numa ponte, alguma coisa, ele está gastando a tinta dele, mas ele está se expressando para a cidade. Ele está se colocando naquela multidão sem pensar em nenhum momento quanto que ele vai ganhar por aquele grafite. Pelo contrário, é a arte no seu estado mais puro, ancestral. Puro, no sentido mais ancestral, que é mais urbano, né? É a manifestação urbana dessa ancestralidade da arte. Porque ele não está pensando em remuneração, ele está pensando simplesmente na expressão artística dele para o coletivo, né? E São Paulo, se não fossem todos aqueles grafites espalhados pela cidade, ela seria a cidade, provavelmente, a cidade mais horrível do mundo. Ela só é a mais horrível do mundo. Mas seria a mais horrível do mundo se não tivesse esses grafites. E eu gostaria de pensar o teatro assim, como algo que... Tanto é que a gente tem uma... Eu acho que esse mecanismo de leis de incentivo e tudo isso é muito perverso. Porque as pessoas param de fazer teatro quando elas não têm dinheiro. E eu não acredito nisso. Eu acho que você é artista 24 horas por dia, quando você é artista, quando você nasce com isso. E você tem que ir descobrindo formas de fazer com dinheiro e sem dinheiro, de todas as formas você tem que se expressar. Se você não tem todas as latas de spray, você compra uma ou você faz só uma pichação, alguma coisa você vai fazer, você não vai conseguir se controlar. Ao lado do grafite tem a dança de rua, tem teatro de rua. Lógico. Tem tudo de rua, né? E é uma tendência, uma movimentação no sentido de desprivatizar a arte, a atividade artística cada vez mais. Isso aqui no Rio de Janeiro, Rodolfo, é muito mais fácil de você perceber e viver isso, porque não tem a pressão econômico-financeira que tem em São Paulo. E com a última novidade de Nova York, a última novidade não sei de onde, São Paulo é sempre moderno.
Né? E moderno é sempre velho, porque no dia seguinte já acabou, no dia seguinte já acabou. Tem que ter outra coisa. Então você está sempre no conservador, é o Antunes e o Geraldo Thomas, você está entendendo? Moderno, 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 mas você nunca chega no contemporâneo. Né? Então, o Rio de Janeiro tem essa vocação dos espaços abertos e de tornar pública a sua atividade. Mas é uma coisa difícil, porque a tendência é fechar, ter repressão policial, você não tem onde ocupar os espaços abertos, então você acaba se retraindo. A questão do financiamento para a arte é uma questão muito complexa, né? Também não vou me dizer, eu defendo que eu não faça teatro por dinheiro ou com dinheiro. Não é essa a questão, né? Claro que óbvio que tem que existir um suporte para isso, mas primeiro acho que vem a atitude do artista, né? Para depois vir a verba pública. Eu acho que, por exemplo, hoje os sátiros têm um reconhecimento, têm alguns apoios e tudo, mas nós não buscamos isso em primeiro lugar, a gente buscou a nossa arte. A Marina Abramovic, ela tem uma frase em que ela diz isso, né? O dinheiro, ele vem depois, ele é uma consequência, ele não é o impulso primordial. A questão de dinheiro é tão forte que você vai ficando cada vez mais refém. Então, cada vez mais também se produz um movimento contrário da mesma força, em sentido absolutamente contrário desse. Então, se há uma privatização excessiva, e há cada vez mais, há também uma tendência à publicização cada vez maior dessas atividades. Isso eu acho que é contemporâneo. Isso eu acho que apresenta, que aponta para o futuro. Uma possibilidade de viver num mundo harmônico, feliz, melhor do que esse que a gente está. E onde a arte tem uma função essencial de catalisação dos melhores sentimentos de todos nós e da construção de um mundo diferente desse onde nós estamos vivendo, que é um mundo inevitavelmente caminhando para a catástrofe. Não tem saída. Não tem saída. Se a melhor coisa que você tem para dar é o seu afeto criativo, você vende, se deixa vender, está aqui o Fausto, né? Isso daqui é o Mefistófeles, essas pedrinhas aí. Daqui tem cara de cenário de Goethe, né? Pedrinha assim. E tem aí o Fausto. Então, se você vai vendendo, 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 o diabo vai cobrar, meu amigo. Cobra, já está cobrando. Nós, então, que não vendemos, nós temos uma chance de termos uma proposta de pensar uma contemporaneidade, uma história, de pensar um momento que propõe uma continuidade para adiante. Porque o moderno nasce velho, o moderno é velho no dia seguinte. Ele é sustentador do conservador. Quando eu vejo, por exemplo, um esportista na televisão, o corpo dele inteiro está cheio de logomarcas. Todo. Não tem, assim, o boné, o chapéu, a bunda. Aqui, eu sempre atrás. olho a bunda, ou seja, quem é que está vendendo. Parece... Então, ele vendeu todas as partes do corpo dele. Eu acho isso tão assustador. Você vender tudo. Você tudo, não tudo, sobra a mãe. nada. Tudo em você é vendido. E eu acho que chega uma hora que você precisa escapar disso. Claro. E mesmo na nossa vida, né? Você entra num site, tem 500 anúncios acontecendo ali no site. Você assiste televisão, tem 500 anúncios. Você entra no teu celular, mensagem, compre esse pacote, compre aquele. Tudo é tão economicamente vendido que tem que existir movimentos que não sejam reféns disso, que existe uma respiração que você fala, eu estou numa ação artística que não se vende. Não. Eu acho que isso também é uma postura crítica em relação a esse momento do mundo, porque todo o mundo inteiro está assim. Eu fui para Cuba 2, 3 anos atrás e eu falava, meu Deus, isso não existe mais. Não existe. A maneira de ver o mundo, a maneira de pensar as relações, o lugar, é totalmente diferente da nossa. Porque a gente não consegue mais pensar nada sem pensar em quanto custa. Estou gostando muito de estar conversando isso com você, de você ser um grupo de teatro e eu ter lidado com o grupo de teatro todo, e que você está pensando dessa maneira. Não imaginava que esse atrevimento, que eu achava que era um atrevimento meu dizer que eu não vendo.
e nem compro. Mas você está falando, então é mais gente. E há um movimento de arte pública no Brasil inteiro contra essa possibilidade do mercado e exigindo políticas públicas de sustentação desse movimento que é de baixo para cima e é transformador. Então, muito legal, Rodolfo. Muito prazer, muito legal mesmo ouvir você. E quero falar um pouquinho só para encerrar a respeito da... Antes de deixar você encerrar, que encerra você. A respeito da frase da Cacilda Becker. Não me peçam para vender a única... Não me peçam para dar a única coisa que eu tenho para vender, que é o convite. E eu acho que ela está certa e ela está falando o que nós falamos. Vocês comprem meu convite porque a minha alma vocês não podem comprar. Isso eu dou. Eu aqui, a minha vida eu dou. Ela deu a vida dela. Ela caiu, semi-morta em cena. Isso eu não vendo. Inteiro, a minha paixão pelo teatro, a minha doação, a minha entrega, a minha vertigem, tudo que é isso, o meu pensamento, toda a minha possível generosidade, tudo isso eu dou. Eu dou. A única coisa que eu não dou é o ingresso. Eu compro aquilo para permitir que eu dê tanto assim para você. Entende? Então ela está falando, eu não me vendo, por isso que eu vendo o ingresso. Entende? Então, eu penso que essa é uma lição para a gente. E é o futuro, Rodolfo. Eu acho que o futuro aponta por aí. Entende? E os gregos diziam que o futuro só acontece no presente. Você está aí, eu estou aqui, o futuro está acontecendo, meu amigo. É verdade. Eu queria te agradecer essa oportunidade. Assim, para mim é uma honra conhecer você, porque eu acho que você, se não fosse você e a valentia da tua geração, que enfrentou um Brasil muito difícil em muitos momentos, eu acho que a minha geração não poderia ter vindo, né? Acho um privilégio e poder ter esse momento com você. Muito obrigado. Que bom, rapaz. E é importante que eu tenha sobrevivido, porque nós nos encontramos aqui. Nós não somos paralelos. Nós nos encontramos aqui. Somos contemporâneos. Somos contemporâneos. E a história continua, a história se refaz e a gente pode ter alguma esperança. Muito obrigado, Rodolfo. Obrigado. E ao seu grupo também. Eu vou bater palma para ele. Obrigado. Obrigado. Esses encontros vão escrever a história contemporânea do teatro brasileiro, se Deus quiser, Rodolfo.